Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros aqui da Power Morning, ok? Todos os dias 7 da manhã, entramos um pouquinho atrasado hoje, mas estamos aí firmes e fortes para começarmos mais um dia aqui de reflexão no manancial da reflexão, no manancial do conhecimento, para podermos iniciar o nosso dia, claro, como sempre, com o pé direito ali, recebendo do tesouro da sabedoria as informações preciosas para nós começarmos bem o nosso dia. Muito obrigado a todos que estão chegando. Ontem a gente tratou da questão dos frutos, né? Deus produzindo os frutos, estamos obviamente estudando Gênesis e hoje nós vamos continuar lá no versículo 15, ok? No versículo 15 da Bíblia, que vai dizer o seguinte: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, na verdade, a partir do versículo 14, começando, né, o quarto dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e para anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez, né? Aquela expressão hebraica vayrihen. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia, ok? Então hoje a gente está aqui começando a analisar o quarto dia e o tema de hoje é o luminar maior. Vou colocar aqui o título, deixa eu só fixar o comentário. Valeu, o comentário já fixado. Lembrando aí, se você quiser ajudar esse trabalho, esses estudos a serem disseminados, divulgados, tem um botãozinho aqui embaixo, compartilhar, você pode chamar seus amigos aí, e você pode dar um print também, marcar o meu perfil e divulgar. Já somos ali 86 mil seguidores, rumando aqui com a ajuda de Deus para os 100 mil, se Deus assim o permitir, ok? Então, galera, nesse momento é muito interessante porque a terra já estava lá criada, a terra já estava com as relvas, já estava tudo bonitinho, mas não tinha luz. Cadê a luz? Não tinha luz, ok? Então faltava, na verdade, a luz já tinha sido criada, faltavam os luzeiros, faltavam os luminares. E você vê que Deus cria aqui dois luminares, ok? Luminar maior para governar o dia e o luminar maior para governar a noite. Só que não são essas apenas as luzes que vão aparecer, porque no versículo 16 nós vemos que Deus criou também as famosas estrelas, eu sei, as Kohavim. Deus então cria o luminar Gadol, que é o grande, o luminar Katan, que é o pequeno. Gadol é grande em hebraico, Katan é pequeno em hebraico, e os Kohavim, ou seja, ou as Kohavim, que são as estrelas. E aí que é interessante nós percebermos dois luminares e várias estrelas, ok? Só tem dois luminares, não tem 3 luminares, 4 luminares, tem 2 luminares e o resto são estrelas. Mas algumas estrelas querem ser luminares, algumas estrelas querem tomar o lugar dos luminares, ok? Túlio, Deus derrame sobre você uma unção poderosa nesse dia, em nome de Jesus, guardando de todo mal, que toda obra de feitiçaria seja quebrada e jogada por terra em nome de Jesus, amém? Então, galera, olha que interessante isso, né? A gente tem 2 luminares, mas tem um terceiro, uma estrela que quer ser um terceiro luminar, tá certo? Tem uma estrela que quer ser um luminar também, né? Você pensa, qual é a competição que poderia haver entre os dois luminares, entre o Sol e a noite? Não tem competição, né? Se você coloca o Sol do lado da Lua, a Lua ela nem aparece, tá certo? Ela só aparece quando o Sol sai de cena. Então, entre a Lua e o Sol, é muito fácil de você distinguir quem que é mais poderoso, quem que é mais forte, quem que tem mais força, né? Você se expõe à luz do sol, você sente o calor no seu rosto. Você expõe à luz da lua, você não sente esse calor,
né? A Lua não é capaz de esquentar a Terra, ela só é capaz de ser um dimmer, uma luzinha, daquelas luzinhas que a gente coloca no quarto das crianças, né, para não ficar em total escuridão. Então, entre o Sol e a Lua, é fácil você distinguir quem governa, quem tem mais força e quem tem menos força. Porém, entre as estrelas, já é mais difícil você identificar, porque existem estrelas ali que querem se passar por luminares, que querem se passar por até pelo Sol, se pudesse, né? Seriam o próprio Sol. É claro que o Sol é uma estrela, mas o Sol é uma estrela que está próxima de nós. O Sol é uma estrela que está no nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar, ele é governado ali pelo Sol, né? Que é uma estrela. Agora, as estrelas que estão distantes, não tem comparação entre elas e o nosso Sol, né? O nosso Sol é muito maior, muito mais poderoso, né? Todos os planetas se revolvem em torno desse Sol, né? Que tem a sua força não só de produzir energia, mas tem a força também, a força gravitacional, né? As coisas gravitam ao redor do Sol, ou seja, o Sol é aquele que é o ponto de referência para tudo que está acontecendo. Agora, quando a Bíblia fala sobre estrelas, né? É claro que Sol, a gente já falou sobre isso, o Sol é Deus e a Lua é o povo de Deus, são os servos de Deus. A Lua é a igreja, o Sol é o masculino, a igreja é o feminino. E é claro, né? A luz que, assim como a luz da Lua é a luz que reflete do Sol, a luz também, a luz da igreja é a luz que Deus derrama, né? Então é essa mesma ideia. Por que a lua representa a igreja, o povo de Deus? Porque nós não temos luz própria, nós apenas refletimos a luz de Deus. Agora, existem as estrelas. E entre as estrelas é difícil, aí a distinção já fica um pouco difícil. Por quê? Quando nós lemos a Bíblia, a gente vê uma expressão muito comum que é a chamada a estrela da manhã. Em hebraico é Hillel ben Shahar, né? A brilhante estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é o planeta Vênus quando ele aparece à luz do dia, né? De manhã cedo você vê uma estrelinha maior, é o planeta Vênus quando ele está aparecendo. O que é interessante é que a Bíblia se refere à estrela da manhã usando-a como uma metáfora tanto para falar de Jesus quanto para falar de Lúcifer, do inimigo, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Cristo é a brilhante estrela da manhã, a Bíblia também diz: ó como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Ou seja, o que nós vemos ali é que existe uma luz falsa, existe uma estrela que quer se passar por um luminar, existe uma luz que não é verdadeira. Como a gente pode distinguir entre a luz verdadeira e a luz falsa? Qual o referencial que nós teremos para distinguir entre a luz que é e a luz que não é? Uma vez que a Bíblia nos ensina: não vos admireis, porque o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, esse ser, ele quer ter um brilho semelhante ao do sol. Ele quer ser um falso sol, né? Ele quer ser um sol que vai atrair para si próprio as suas atenções. Ele quer competir com a outra estrela da manhã, que é o próprio Cristo. Então, Lúcifer entrou numa rota de competição com Cristo, né? Ele acha que ele pode competir com Cristo tentando atrair para si mais atenção e atrair mais os olhares do que a Cristo. Agora, existem vários mecanismos para se fazer isso, existem várias maneiras pelas quais ele tenta realizar esse grande sistema de engano e de persuasão e de dissuasão e de manipulação. E o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né, que ele é o mistério do engano, né, o mistério da manipulação, o mistério da enganação. E nesse dia de hoje, eu gostaria de tratar com vocês um pouco de estratégias para nós não sermos iludidos
por esse engano e iludidos por essa falsa luz. E isso vai ter uma direta correlação também com a nossa vida cotidiana, obviamente. E eu explico para vocês de forma muito simples como significa isso. Imagina que você conhece apenas a Lua, tá? Então você olha a Lua, você fala, nossa, essa luz brilha muito forte, né? Que maravilha, né? Que luz poderosa. Até o dia que você encontra o Sol. E aí quando você encontra o Sol, você fala, não, esse aqui brilha muito mais do que a Lua. Então esse é evidentemente o mais poderoso. Agora, imagine que você só conhece as estrelas. Agora, quando você olha para as estrelas, você até consegue ver uma estrela que é um pouco maior, uma estrela que é um pouco menor, mas é difícil você falar que uma única estrela atrai toda a atenção, porque elas estão mais ou menos assim, equivalentes no seu poder de esplendor, de glória e de brilho. Então imagine que existe um ser que ele quer fazer você acreditar que a luz dele é a maior que tem, que a luz dele é a maior de todas, né? E ele fala, eu sou uma estrela, veja como eu sou brilhante. Eu sou uma estrela, veja como eu sou bela. Eu sou uma estrela, veja como o tom da minha luz é bonito, né? E todo mundo vai para cima daquela estrela. Todo mundo vai para cima fica contemplando aquela estrela e cultuando aquela estrela, dizendo como ela é bela, como ela é bonita e por aí vai. Até o dia que você percebe que existe o Sol. E o Sol é uma estrela muito mais, pelo menos aqui para o nosso referencial, muito mais poderosa, muito mais brilhante, muito mais eficiente, muito mais calorosa, muito mais fornecedora de energia, né? Aquelas estrelas que estão distantes, elas podem ser até de uma ordem maior do que o Sol, mas aqui para nós, no nosso referencial, aquelas estrelas distantes, elas simplesmente não podem nos oferecer luz suficiente para a fotossíntese das relvas e dos vegetais, não pode oferecer energia suficiente, calor, para o funcionamento da Terra, né? Os ciclos da Terra, tudo aquilo que acontece aqui na Terra e faz com que a vida se reproduza aqui. Isso é exatamente o que o inimigo tenta fazer. E você vê que todas as coisas cooperam para que o mundo contemple essa falsa luz, né? A Bíblia fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Obrigado a todos que estão aí ao vivo, meu sogro de gata na área, dizendo que sol é vida, exatamente. Então, pessoal, vejam como a mídia não vai te apontar para Deus, né? Não vai falar, vejam como Deus é belo e é bom, vamos segui-lo. Não, a mídia aponta você para os frutos da falsa luz. A mídia, o sistema do mundo, o sistema educacional, o sistema cultural, o sistema econômico, ele vai apontar para você o quê? Vejam essa estrela da manhã, como ela é bela, como ela é boa, como ela é agradável, como ela é carinhosa, como é que ela é maravilhosa, como é que ela é linda. Um abraço aí para o Vitor aí da Paraíba, valeu. Rimena, muito obrigado. E a Rimena falando que as estrelas que nós estamos vendo, elas podem até já estarem mortas e a gente não sabe, porque a luz ainda está chegando aqui. Obrigado, Rimena. Essa é uma reflexão interessante que, na verdade, eu sempre faço quando eu entro nesse assunto, mas que eu não havia me recordado aqui. Obrigado. Então, galera, presta atenção numa coisa. Como é que o mundo, esse sistema mundano, ele te incentiva a olhar para apenas uma estrela e falar, olha como é que essa estrela é bonita, olha como é que essa estrela é legal, não necessariamente falando para que você olhe para o próprio Lúcifer, mas para que você olhe para o modus operandi dele, né? Veja como é bom ter vaidade, veja como é bom ser orgulhoso, veja como é bom ser arrogante, veja como é bom ser ganancioso, veja como é legal passar a perna nos outros para poder se autopromover, veja como é interessante você enganar os outros para poder se firmar, né? Veja como é que é legal você humilhar os outros. Veja como é legal você fazer uma competição ali mais crua, né? Veja como é que é legal você cultivar os 7 pecados capitais, né? Vejam como é que é legal, como é que são legais os 7 pecados, são agradáveis, né? A gula, o orgulho, a vaidade, a luxúria. Vejam como tudo isso é legal. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão dizendo, essa estrela,
ela é a mais legal de todas. E quem só vê essa estrela e quem só conhece essa estrela, ele olha para aquilo e fala, realmente, isso é muito legal, né? Aí você vai ver o pessoal falando, né? Não seja bobinho, né? Ser bom é ser bombinho, né? Esse benemeritismo do cara que quer ser bonzinho, isso é cafona, isso é tosco, isso é ridículo, isso é coisa de gente palhaça, boba, né? Não seja bobinho, né? Seja uma pessoa, sim, que tem vaidade, que tem egoísmo. Eles botam tudo isso como virtudes. Seja egoísta, sim, que ser egoísta é bom, que você valoriza você mesmo. Faça o seu marketing pessoal. Seja ganancioso, né? Ame o dinheiro. Seja malandro. Não deixe ninguém passar por cima. Né? Evelise falando até do crime compensa. Exato, né? Você vê os filmes, os caras fazem grandes barbaridades e compensa, né? Você vê a história ao nosso redor, né? Os fatos noticiosos, os fatos da notícia, você vê aquilo ali acontecendo e o compensando, né? Não tendo consequências. Você vai assistir uma novela, na novela ele pega a mulher dos outros, ele trai a própria esposa, ele engana o sócio, ele enrola todo mundo e no final ele sai bem e ele é o herói do negócio. O que é isso? Isso é o mundo te falando, olhem para a estrela da manhã e vejam como ela é bela. E ela é um excelente referencial. A Bíblia até fala, né, que Lúcifer era o sinete da sabedoria. Lúcifer era o referencial. Ele era um ser formoso e belo. Ezequiel 28 vai falar que ele estava revestido de pedras preciosas, né? Andava nos meios das pedras afogueadas, ele tinha pífaros e tambores. O que é pífaros e tambores, né? Algumas traduções dizem engastes e ornamentos, mas algumas falam pífaros e tambores. Os pífaros e tambores se relaciona à questão da música também, né? Pífaro é como se fosse uma corneta, instrumentos melódicos, e os tambores são instrumentos rítmicos, né? Então ele tem essa questão da música também, do culto da música. E não é por acaso que na música a gente vê muitas pessoas que expressam essa visão de mundo luciferiana, né? Essa visão de mundo da estrela da manhã falsa, não da estrela da manhã verdadeira. Porque esse é o marketing que o mundo faz. Em vez deles falarem, vejam como é que os valores de Deus são positivos, vejam como Jesus deu um excelente exemplo, não. Vejam como é bom você ter a luxúria, a sensualidade, né? Hoje é impossível você assistir uma série, pelo menos das grandes séries, que não tem uma cena de nudez explícita, né? Não tem um negócio assim, nudez total. É difícil. Você pensa, por que esse pessoal acha que precisa fazer isso para poder o seu trabalho ter crédito, né? Ter referência? Por que eles acham isso, né? Então, é essa propaganda gratuita que eles fazem da falsa luz, né? Da luz que ele mesmo se apresenta como essa luz, né? A gente já falou aqui sobre a Kabbalah, a estrutura da árvore da vida, as 10 esferas, 10 Sefirot, e essas Sefirot ali, elas têm em cima, tem escrito Ein Sof Or, né? A luz sem fim. Então ele sempre se apresenta como essa luz, né? A luz sem fim, a quinta essência, o quinto elemento, a pedra filosofal, né? A luz da manhã, a estrela da manhã, e todo mundo coloca os olhos nisso. Inclusive, a Bíblia fala, coloquei-o diante das nações para que o contemplem, né? Deus coloca ali essa luz falsa para que as pessoas fiquem contemplando a luz falsa. É como se fosse, agora você talvez vai entender melhor, imagine ali um monte, sabe quando você acende uma luz à noite, num local assim mais de campo, e você acende a luz, todos os insetos vêm ali em cima daquela luz, porque eles acham que é a luz do sol e eles ficam ali sendo enganados? Então, essa que é a referência. É como se o mundo acendesse uma lâmpada e falasse, isso aqui é a luz mais forte que nós temos. Caramba! Aí todos os insetos vão lá e falam, nossa, que luz forte. Mas de repente o sol nasce e você fala, você me desculpa, mas essa lâmpada aí comparada com o sol não é nada. E é isso que acontece quando a gente descobre Deus. É isso que acontece quando a gente descobre que existe uma luz verdadeira, que é a fonte de todas as luzes. A luz verdadeira que criou a estrela da manhã, que criou o luminar menor, que é a lua, a luz que é a fonte de tudo. Essa é a experiência do encontro com Deus. Essa é a experiência da maravilha do encontro com Deus. Minha mãe está na área também, alô aí, obrigado. Então,
No seriado Twin Peaks é um seriado assim, é dos meus prediletos, mas ele é meio complexo. Então, eu digo assim que sempre que o pessoal pergunta quais são seus filmes favoritos, eu falo, olha só, eu vou falar aqui, mas não vou sugerir para você assistir, porque com certeza você não vai gostar, tá? Porque geralmente são coisas meio difíceis de você interpretar. São aquilo que o Humberto Eco chama de obras abertas. São obras que elas estão abertas ao espectador interpretar. Você que tem que fazer a montagem do quebra-cabeça. Não é aquela coisa que tem um início, meio e fim. No fim você, eles venceram e viveram felizes para sempre. Não tem isso. É um negocinho aberto. Então Twin Peaks é uma história muito interessante. É a minha série favorita. Twin Peaks vai dizer que uma pequena cidade chamada Twin Peaks, havia ali uma menina que era a rainha do baile, que era a menina, né, a mais bela da cidade, mais famosa, e de repente ela aparece boiando no rio ali na cidade e todo mundo quer saber quem matou a Laura Palmer, né, que é o nome dela. E aí toda a trama da novela, pelo menos das duas primeiras temporadas, gira em torno de quem matou a Laura Palmer. Né? A terceira temporada é totalmente diferente, é bem fora do script. E exige muito você não só ter assistido as duas primeiras, mas você ter estudado. Mas ali no Twin Peaks o que acontece? Tem vários personagens muito interessantes. O que a gente tem ali? A gente tem vários personagens e tem vários suspeitos de quem possa ter tirado a vida da Laura Palmer, né? E aí, de repente, aparece um cara que é vendedor de sapato. E esse vendedor de sapatos é um senhor já que ele não tem um braço. Eles conhecem ele como One Armored Man, né? O homem que só tem um braço. E esse cara, eles começam a suspeitar que esse cara pode ser o assassino ou pode conhecer o assassino. E no final das contas ele realmente conhecia o assassino. E aí o que acontece? A polícia pega ele e quando a polícia pega esse cara e prende esse cara, ele fica nervoso. E o que acontece com ele? Esse cara, na verdade, ele era um ser humano, mas ele estava ali possuído por uma entidade, né? Por um espírito maligno, um demônio. E quando eles pegam esse cara, esse espírito se manifesta. E aí eles falam pra ele, né? Quem é você? Aí ele fala o nome dele e tal. E aí eles estão procurando o Bob, porque eles acham que o Bob foi o cara que tirou a vida da Laura Palmer. E aí ele fala, você conhece o Bob? Aí ele falou, eu conheço o Bob, eu trabalhava com o Bob e tal. Isso é a entidade falando. Eu trabalhava com o Bob, mas eu parei de trabalhar com ele. Aí, mas por que você parou de trabalhar com ele? Porque eu tinha uma aliança com ele. E essa aliança com ele estava no meu braço. E essa aliança com ele, eu rompi quando eu conheci a verdadeira luz. Quando eu conheci Deus. E eu conheci a verdade. E eu conheci a beleza. E eu conheci a fonte de toda a bondade. Naquele momento, eu decidi me separar do Bob e começar a servir a Deus. Né? E ele diz que para ele romper a aliança com Bob ele teve que tirar o braço, né? Que o braço dele era o sinal da aliança, né? Curioso que tem um filme do Mel Gibson que é o Castor, eu acho, The Beaver, e ele tem um castor, né? Que ele fica usando o castor, ele não consegue se separar daquele castor. Eu não assisti o filme, mas pelo que eu vi parece que ele precisou tirar o próprio braço para poder se libertar desse alter ego, né? Do castor, né? É interessante depois, se você for pesquisar a biografia do Mel Gibson, você vai ver ele falando que ele tem um alter ego, para mim, uma entidade que habita dentro dele, mas ele chama de alter ego, que tem nome, chamado Bjorn, né? E o Bjorn é um soldado viking, né? E ele falou que ele conseguiu controlar o Bjorn, porque quando o Bjorn começa a sair da terra e botar o braço para fora, ele arranca o braço do Bjorn. Então é interessante esse negócio de luta espiritual e pacto espiritual e arrancar braço, né? Uma coisa meio interessante isso. Mas o que é legal é você ver que esse personagem do One Armed Man, que eu esqueci o nome dele, ele tem um nome na série, ele diz que ele achava o Bob, que era esse falso líder, ele achava o Bob legal, achava o Bob maravilhoso, achava o Bob um cara interessante, um cara poderoso, um cara sábio, até o dia que ele encontrou com a verdadeira luz. E nesse dia ele falou, Bob, me desculpa, mas eu não vou trabalhar com você mais não, agora eu quero servir
ao único Deus verdadeiro, porque a luz dele não tem nada a ver com a sua luz. Ele é a luz verdadeira, ok? A Carolina falando, será que o personagem do Soldado Invernal também tem a ver com isso? Então, excelente referência. Nós temos um quadro de referências nesse sentido, né? Nós temos vários filmes e histórias e narrativas que mostram essa ideia de você perder o braço e romper um pacto, né? Então, o Guinho Duarte falando que no Star Wars também tem isso, né? Quando o próprio Luke Skywalker ele perde o braço, o Anakin Skywalker também. E a gente tem, por exemplo, na história do Beowulf, né? Beowulf é uma história muito interessante, é uma epopeia, né, nórdica que teve traduções interessantes do próprio Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, e teve um filme, tempos atrás, realizados pelo mesmo diretor do De Volta para o Futuro, né, que é o... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Mas não tem problema. Então, inclusive, para quem é fã de Volta para o Futuro, o ator que faz o George McFly, que é o pai do Michael J. Fox, né, o Marty McFly, o George, o pai dele, que tem um cabelinho, né, uma franjinha, o George faz o papel do Grendel, né, que é um monstro lá do mal. Fabrício falando do Naruto também, né, da questão do braço. Então é interessante isso, tá? Essa questão de você, o cara para romper um pacto que ele tinha, o pacto estava referenciado no braço, ele perde o braço e tal. Tem um fundo muito místico, espiritual em cima disso. E aí, o que acontece? A gente vê, né, como nós passamos anos da nossa vida como insetos indo para cima da luz errada. A gente olha a luz errada e a gente vai ali para aquela luz e fala, nossa, que luz maravilhosa, eu vou para cá. Aí vai todo mundo para lá. E fica todo mundo ali cultuando e louvando e reverenciando aquela luz. Até o momento que alguém fala assim, aí, você já parou para ver essa outra luz que tem aqui? Aí quando você olha para outra luz e você vê o sol e você encontra Deus e você descobre que o luminar maior, que é o sol, ele governa o dia, né? Ele tem esse poder do Memshalá em hebraico. Memshalá é esse governo, essa regência, né? Ele que rege ali o dia. Aí você fala, ó, me desculpa, mas eu não quero ser mais servo mais o servo das trevas. Eu quero ser o servo do dia, ok? A Márcia falando, mas se o homem de um braço ele rompeu o pacto, como é que ele ficou endemoniado? Então, na verdade, é como se o próprio anjo, como se ele fosse um anjo, e esse anjo tivesse abandonado o mal, e é como se o anjo tivesse se convertido, entendeu? Como se aquele homem que vendia sapato era, na verdade, só o casulo de um ser espiritual. E esse ser espiritual se converteu, algo que a gente sabe que não rola muito no mundo espiritual. É difícil, né? Você ter conversão de entes espirituais, né? Mas é como se fosse isso, entendeu? Como se o anjo tivesse se convertido. Na verdade, né, ele ficou possuído, na verdade ele se mostrou quem ele era na realidade, né? É claro que é uma história que não é cristã, né, gente? Twin Peaks não é uma história bíblica, então para eles, né, um espírito pode deixar de servir ao diabo e servir a Deus, né? Mas o importante para nós aqui hoje é a gente perceber que Deus criou o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E essas estrelas, principalmente a brilhante estrela da manhã, fica querendo tirar a nossa atenção do sol. Na verdade, não só fica querendo tirar a nossa atenção do sol, mas fica querendo fazer com que nós não possamos descobrir a existência do sol. Porque a Bíblia nos ensina que o inimigo cegou o entendimento. O que significa isso? O inimigo cegou o entendimento. Manda um abraço pro meu pai, também está na área aí, Daniel. Então o inimigo cega o entendimento, fazendo você pagar mico, fazer papel de bobo, cultuando uma luzinha pequena, cultuando uma lâmpada, dizendo, nossa, que luz maravilhosa dessa lâmpada, uma pequena lâmpada incandescente, não é nem uma fosforescente, incandescente, aquela antiga, e todo mundo fica olhando para aquela lâmpada como insetos, né, que vão para cima daquela lâmpada. Só que essa falsa lâmpada,
É igual aquela lâmpada que a gente coloca na roça lá, que ela tem uma luz fosforescente que ela atrai o inseto. Já viram essas lâmpadas que o inseto vem sendo atraído? Oh, que luz bonita, que luz bela. E eles morrem ali. Entenderam? É exatamente isso. O luminar maior tá lá. O dia tá lá. O dia tá na cara. Tá ali para todo mundo ver. Mas o inimigo cega o entendimento para fazer você dizer que não, bom mesmo é essa falsa luz. É essa luz aqui que fala que eu posso fazer o que eu quiser, que é essa luz que me diz que o bom é ser arrogante, que o bom é ser vaidoso, que o bom é ser orgulhoso, que o bom é ser ganancioso, que o bom é ser egoísta, que o bom é ser materialista, que o bom é viver na luxúria, viver na sensualidade. O bom não é legal você ter uma esposa e constituir família. Não, o bom é você ter um monte de mulher e trair a sua esposa é legal, né? Os caras se encontram, pô, hoje eu peguei 5, né? Além da minha esposa, hoje eu peguei 10, hoje eu peguei 50, eu tô com 10 namoradas, eu viajei com minha amante e minha esposa nem ficou sabendo, Então esses caras acham legal isso. Eles cultuam esse referencial da falsa luz, esse referencial dos frutos da carne. A porfia, a lascívia, a dissensão, as competições, o ciúme, a inveja, o medo, a arrogância. Todas essas questões que a gente sabe que não conduzem a lugar nenhum. Agora, quando a gente descobre esse sol, meu irmão, aí tudo muda. E eu vou contar para vocês uma situação em que os seres humanos tiveram grande dificuldade de escolher entre a luz verdadeira e a luz falsa. Porque é muito fácil você saber que o sol é mais poderoso que a lua e que o sol é mais poderoso que as estrelas. Agora, quando o inimigo confunde as coisas, as pessoas não conseguem fazer essa decisão. Eu vou mostrar para vocês. Lembram-se quando Jesus foi preso? E lembram-se quando Jesus ele foi colocado numa competição junto com outro cara para o povo decidir quem que era o melhor, que merecia ser liberto? Lembram dessa ocasião? Essa ocasião foi aquele famoso momento em que Pilatos falou: qual vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Tá? O Neofit aí tá perguntando se vai ficar gravado. Fica gravado aqui no Instagram e fica gravado no YouTube no canal Manual da Independência, ok? A Neuza falando: bom dia, Daniel, sou de Barueri, acompanho seu trabalho de há algum tempo, estou aprendendo muito, obrigado por compartilhar tantos ensinamentos. Muito obrigado. Meu sogro lembrando aí do Barrabás. Então, pessoal, hoje para nós a gente pensa assim: poxa, aquele pessoal da época de Jesus era muito burro, né? Como é que o pessoal soltou Barrabás e mandou matar Jesus, né? Como é que eles conseguiram fazer isso? Não estava na cara que Jesus era mais legal? Não estava na cara. Porque hoje em dia a gente acha que era muito fácil. Agora, a Bíblia nos ensina que o Barrabás foi um cara que foi preso num motim. O que significa ser preso no motim? Ele foi preso num movimento de rebelião contra o Império Romano. Ou seja, alguns poderiam ver esse cara como um subversivo, mas muitos provavelmente viam essa figura como um herói, como um libertador da pátria. Ou seja, primeira característica aí para confundir: Barrabás era também um libertador. Jesus era o libertador que veio para nos libertar. O nome dele significa Yehoshua. Yahvé é a salvação, ou seja, Yahvé é a libertação, Yahvé liberta, Yahvé salva. Então Jesus era o libertador, Barrabás também era o libertador. Jesus era visto como herói, Barrabás também era visto como herói. E aí é bom a gente lembrar que naquela época dos tempos do Novo Testamento havia 4 seitas judaicas. Havia os fariseus, que depois deram origem aos rabinos, né, aqueles estudiosos da palavra. Havia os saduceus. Saduceus eram aqueles que governavam o templo e que tinham ali valorizavam muito a cultura grega, né, não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na vida eterna, não acreditavam em anjos e demônios. Tanto que para eles Jesus falou: errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Então havia os fariseus, havia os saduceus, havia os essênios. Os essênios são aqueles que falaram assim: o mundo está em pecado, está todo mundo em pecado, a cidade é lugar só de pecado e destruição, e virá um juízo sobre todo mundo que habita nas cidades,
nós iremos nos apartar do convívio com os pecadores e vamos viver lá no recôndito do deserto. A gente vai ficar escondido no deserto para que o juízo que cair sobre esses pecadores não caia sobre nós também. Pode parecer uma visão muito interessante, né? Muito meio monástica assim, mas Jesus não fazia isso. A Bíblia fala que Jesus andava no meio dos pecadores e ali era luz nas trevas. Então, você tinha fariseus, você tinha saduceus, você tinha os essênios e você tinha os zelotes. Os zelotes eram aqueles que tinham uma visão de mundo que a vontade de Deus para a vida deles era lutar com armas físicas, com espadas e escudos, contra o Império Romano para libertar o povo da dominação romana. Então, a gente vê que, muito provavelmente, Barrabás era um zelote. Sendo um zelote, era alguém que tinha um respeito da sociedade, porque era aqueles que estavam resistindo contra o domínio romano. Samuel falando que já viu gente falando que Jesus significa Deus cavalo, né? O que eu acho sobre isso? Então, o nome de Jesus é Yehoshua. Em grego, o nome dele é Jesus. Jesus. Se você pega o nome dele grego e tenta ler em hebraico, fica Ye, que é Deus, e Sus, cavalo, né? Como se fosse Deus é um cavalo. Só que para você chegar nisso, você tem que pegar o nome de Jesus, mudar para grego e depois de mudar para grego, ler em hebraico. Então é um negócio totalmente louco, né? Não faz sentido. É a mesma coisa que você falar o nome Guilherme em português é Guilherme, em alemão é William. E aí William significa capacete da vontade, né? Wilhelm. E aí esse capacete da vontade é o nome do Guilherme. Eu acho um negócio assim meio doido, né? Você fazer isso. Então, pessoal, foi difícil decidir entre Jesus e Barrabás. Para quem não tinha discernimento, porque o engano ali era muito grande, né? Para quem não tinha discernimento de espírito, para quem não conhecia a palavra, foi muito difícil fazer essa distinção. Por quê? Jesus era o libertador, Barrabás também. Jesus era um herói, Barrabás também. Jesus era filho de Deus, tá certo? E Barrabás também. Porque o que significa Barrabás, né? Barrabás é Bar, que é filho em aramaico, e Aba, que é pai. Bar, Aba, né? Filho do pai, né? Barrabás, filho do pai. Jesus era filho do pai, Barrabás era filho do pai. Em algumas passagens diz até que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Jesus Barrabás. Já imaginou isso? Até o nome era igual. O nome igual aos olhos humanos, aos olhos carnais. Nome igual, missão igual, função igual, libertador igual. Tá certo? Então como é que você decide? Como é que você escolhe? Como é que você faz a diferença? Difícil, né? Qual libertador vocês querem? O Jesus ou o Barrabás? O Barrabás era um soldado, era um herói, né? E eles estavam procurando, naquela época, o descendente de Davi. Como é que eles procuravam, nessa época, como é que eles procuravam o referencial para o descendente de Davi? Naquela época, hoje os teólogos chamam isso de davidismo. Eles tinham uma expectativa messiânica, e essa expectativa messiânica era do retorno de Davi. O Messias seria um novo Davi. E esse novo Davi, ele ia ser igual a Davi, soldado, vitorioso nas guerras com espadas e escudos e tal. E essas guerras físicas, né? Então o que acontece? Eles olham para Jesus e veem Jesus falando: eu sou o filho de Deus, eu sou herói e tal, mas o meu reino não é desse mundo. E aí via Barrabás falando: eu estou preso aqui porque eu estava tentando libertar o nosso povo da dominação romana. E aí o povo olha e fala: Jesus é um filho de Deus meio poeta, né? Que fica falando: vejam as ervas, né, do campo, como elas florescem e tal. Então, Jesus era um cara meio bonzinho, né, demais. E aí depois eles olharam para Barrabás, falaram: pô, esse cara é um guerreiro, ele segue a linhagem davídica, né? Apesar de que Jesus que era o verdadeiro filho de Davi. E aí o povo, naquela confusão, escolheu errado. Em vez de escolher liberar Jesus, escolheram liberar Barrabás, tá certo? Então, é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje você escolhe entre o que é legal, ser fiel à sua esposa ou ter um monte de diamante. Aí você olha para os dois lados e escolhe. O que é legal? Dar atenção para a família
ou colocar os amigos em primeiro lugar? O que é legal? O que é mais legal? Eu colocar o meu sustento, o meu trabalho em primeiro lugar, ou ficar jogando videogame, vendo filme, jogando futebol, indo pra praia o dia inteiro? O que é o certo? O que é mais legal? O que é mais legal? Eu montar uma empresa só para ganhar dinheiro? Ou eu buscar um projeto para resolver problemas alheios? Ajudar o próximo. Você ajuda o próximo e você, ao mesmo tempo, você ajuda o próximo e você vai acabar tendo uma empresa de sucesso e vai acabar ganhando dinheiro também. Tá certo? Já vi muitas pessoas falando, para você ter um canal no YouTube de sucesso, não adianta você chegar lá e fingir que você quer ajudar os outros, mas na verdade você está querendo visualização. Se você fizer o contrário, se você realmente ajudar os outros, você vai ter a visualização que você quer, né? É mais ou menos aquilo que a Bíblia ensina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente fica tentando acrescentar as coisas primeiro e depois ser feliz. Não é muito melhor buscar primeiro as coisas de Deus e Ele trazer a verdadeira alegria, a verdadeira paz, em nome de Jesus? Não seria muito melhor dessa forma? Então, o Mateus aí falando, é interessante que Pilatos no próprio dia não viu nenhum crime em Jesus. Exato. O que o Pilatos fez? Ele tentou lavar a mão dele, né? Falou, ó, esse cara para mim é inocente, né? Então vocês que estão prendendo esse cara. E até o povo falou aquela insensatez, né? Não se preocupa não, pode prender ele se tiver algum problema que recaia sobre nós, né? Eles falaram. Então você vê o nível de falta de sabedoria do povo naquele momento. E aí no final das contas, né, você vê que eles ficaram confusos entre as duas estrelas da manhã, né? Cristo é a estrela da manhã e Barrabás também estava ali. Barrabás ali, pessoal, estava representando Lúcifer, tá certo? Barrabás estava representando Lúcifer, estava representando a falsa luz. O que significa Lúcifer? O portador da luz. Lucifer, lute, luz, em grego, fer, portador. Né? Em latim, perdão, lute, em latim, luz, fer, portador. Como é que é em grego o nome? Está lá na Septuaginta. Fósforos, fós, luz, foro, aquele que conduz. Como é que é em hebraico? Hillel ben Shahar, a brilhante estrela da manhã. Então ali você tinha Jesus e Lúcifer. Barrabás representa Lúcifer. Jesus é a brilhante estrela da manhã. O inimigo também é chamado de a brilhante estrela da manhã. Jesus, ele mostra o exemplo da serpente, quando ele fala, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Deus mostrou ali também a força de Moisés com o seu cajado se transformando numa serpente. E a serpente de Moisés devorou as serpentes dos dois bruxos egípcios, os Janes e Jambres. Então Lúcifer valoriza a serpente, mas Jesus também fala para a gente prestar atenção no exemplo da serpente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Lúcifer é o bode expiatório, aquele que é solto no deserto, né? O famoso bode Azazel. Então, a gente vê essa tentativa de imitar, essa falsificação, esse engano. E nós sabemos que o engano ele só é eficiente quando o objeto falso é muito semelhante ao objeto verdadeiro. Só assim você consegue enganar. Você não consegue enganar alguém pegando você quer uma nota de R$50 falsa. Se você imprimir essa nota num papel normal e em preto e branco, não vai enganar ninguém. A nota falsa tem que ter o mesmo tamanho, a mesma cor, a mesma textura, a mesma tonalidade, tem que ser bem parecida. E é assim que acontece. Nós olhamos referenciais hoje e pensamos, né? Quem que a gente vai seguir? A luz artificial fosforescente ou a luz real do Sol, né? Que não é não é fosforescente, é de fissão nuclear, né? Qual luz verdadeira a gente vai seguir? A Rimena lembrou aí também, né, que os dois são leões, né? Os dois são cordeiros, os dois são estrela da manhã, os dois são libertadores, os dois são leões. O inimigo é o leão que está ao derredor procurando a quem tragar. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então o inimigo está sempre imitando, né? E a Bíblia fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. E essa ideia funciona, né? Nós estarmos atentos, né? O próprio apóstolo Paulo fala, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis. Esse discernimento, né? essa atenção com relação ao engano,
a gente precisa ter não só com a nossa salvação, com a nossa vida espiritual, para a gente não cultuar coisas que parecem de Deus, mas não são. E no meu livro Carpós eu trato muito disso, né, da diferença do fruto para o dom espiritual. Hoje valoriza-se muito o dom, né? O cara ora em língua, faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Todo mundo fala, nossa, como ele é um homem de Deus, né? Que comunhão com Deus. Mas eles se esquecem que sinais, prodígios e maravilhas os filhos das trevas produzem também. O que a Bíblia chama no livro, na carta de Tessalonicenses, de sinais e prodígios de mentira, que servirão para enganar e iludir toda a humanidade. Então o inimigo tem o seu poder, tem a Bíblia fala sobre a eficácia do poder de Satanás, fala sobre sinais e prodígios de mentira. Nós não devemos nos pautar por sinais e prodígios para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós precisamos nos pautar pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis, tá? Tá claro lá em Mateus, todo o evangelho de Mateus, mas principalmente no capítulo 7, e em João também, no capítulo 15, você vê a importância dos frutos. E eu escrevi um livro só sobre isso, o Carpós Desvendando os Frutos do Espírito. Então, nós temos o luminar maior e o luminar menor, e temos as estrelas. Vocês acreditam que tem gente olhando para estrelas e achando que essas estrelas são os luminares maiores? Essa que é a grande conclusão que eu quero chegar hoje para você. Tem o luminar maior, que é o Sol, mas tem gente que nunca viu o Sol e olha para uma estrela pequenininha e fala, essa é a maior luz que eu conheço. Essa luz é maravilhosa. Que luz é essa? Talvez um referencial mundano, ser uma estrela aí da mídia que você olha, isso aqui é a referência da minha vida. Eu vou seguir esse cara até o final. O que ele falar para mim é lei. E aí você olha aquela pequena estrela e fala, essa é a minha referência. Ou então você olha as coisas do inimigo, de Lúcifer, e fala, Lúcifer é a minha referência. Quantos movimentos, quantas culturas, quantos projetos hoje, nesse exato momento, não são construídos e capitaneados pela ética luciférica e não tem o luciferianismo como referência? Quantos? Imagine quantas pessoas aí não estão fazendo projetos usando os pecados capitais, usando a consciência luciférica como o seu referencial. Quantas pessoas falam, é bom ser egoísta, é bom ser arrogante, é bom ser orgulhoso, é bom ser vaidoso, é bom ter a luxúria, é bom isso tudo. E todo mundo fala, realmente é muito bom, porque vai trazer dinheiro e glória. Exatamente o que Lúcifer ofereceu para o próprio Jesus. Jesus não foi levado por Lúcifer ao mais alto monte, lá em Mateus 4, na tentação do deserto? E ele falou para Jesus, todos os reinos da terra, com o seu poder e a sua glória te darei, se você prostrado me adorar. E ele poderia dar mesmo, porque a humanidade entregou para ele esses reinos. Mas o que Jesus falou? Arreda-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, o inimigo está até hoje oferecendo para as pessoas, venha andar comigo e eu te darei fama, poder e glória. Se você se aliançar comigo, eu concedo para você o brilho que eu tenho. As pessoas vão olhar para você como uma estrela. Eu posso fazer você se transformar numa estrela. Basta você se aliançar comigo e entregar para mim a sua alma. É o que ele fala, no final das contas. E você acha que isso é ficção? Você acha que isso é brincadeira? Isso funciona num nível metafórico, em que as pessoas seguem essa rota da luxúria, da vaidade, da ganância e da arrogância, e isso vive como uma metáfora, mas isso acontece literalmente. As pessoas entregam literalmente os seus caminhos para ele em busca desse poder, dessa glória. Só que é uma glória momentânea, uma glória que dura pouco, é uma luz que é falsa, é uma luz fosforescente. Ela precisa de gases ali e elementos químicos para funcionar. Não é uma luz da fissão nuclear do próprio Deus, é totalmente diferente. E aí quando você olha o tanto que você cultuou e se dedicou àquela falsa luz, de repente quando você vê o sol nascendo, você fala para essa falsa luz, você me desculpa, mas não tem comparação de uma lâmpada com o sol. Me desculpa, mas eu fico com o sol porque o sol é muito mais brilhante, é muito mais caloroso, tem muito mais energia e tem muito mais vida para me conceder do que essa pequena luz sua que não consegue nem iluminar minha casa inteira. Eu tenho que encher a casa de um monte de lâmpada para poder iluminar a casa, enquanto com o sol, sozinho, ele ilumina o planeta inteiro. Ok, pessoal? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês nesse dia.
Deixe o luminar maior governar o seu dia, deixe o luminar maior governar a sua vida. Cuidado para não ficar tendo como referência luzes pequenas, luzes falsas, luzes até que talvez nem existem mais, mas tenha como sua referência o sol verdadeiro, a luz verdadeira, a importante luz que a gente precisa, ok? Clóvis está lembrando aqui a fusão nuclear. Obrigado, tá, Clóvis? Aqui no On The Fly, né? Aqui é tudo on the fly, eu faço tudo de cabeça. Tô sem pauta, tô sem referencial. Falei isso tudo aqui para você do que estava vindo na minha mente em base de oração e de dependência de Deus. Então, às vezes, a gente confunde, tá certo? Então, para honrar meus amigos físicos aí, inclusive a Rimena, não é fissão, é fusão, tá certo? Fissão é quando você quebra o átomo, e quebrar é sempre mais fácil do que construir, né? O acelerador de partículas, ele acelera as partículas e faz ela bater de frente, como no CERN, né? E tá aqui também tem no Brasil, também tem esses mecanismos, né? Você faz eles se chocarem, você quebra o átomo, né? Você faz a fissão nuclear, você quebra. Agora a fusão é o Sol que faz. Então a fusão, a construção, não é quebrar, é construir. Isso só o verdadeiro Sol pode fazer, ok? Cuidado para vocês não terem como referência uma lâmpada achando que aquela é a maior luz do mundo. A maior luz que nós temos aqui, pelo menos na nossa galáxia, é o Sol. E na nossa vida espiritual, no nosso referencial, a maior luz que nós temos é Deus e é o seu Filho Jesus Cristo. Ok? Então, nós temos a luz verdadeira. Não perca o seu tempo com luzes falsas, ok? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. E a Flávia falando, me lembra daquela passagem, né? O sol não te molestará nem de dia nem de noite, eu creio, amém? Então, muito obrigado, tá certo? Deus abençoe vocês. Forte abraço. A gente volta amanhã com a permissão de Deus. Valeu!